Olá, galerinha. Bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de mais estudo, dia de mais conhecimento, não é verdade? Bom, pessoal, hoje nós temos aula de português e de geografia, né? Em língua portuguesa, a gente vai estar fazendo o nosso livro, da página 113 até a 115, questão 5. Em geografia, a gente vai estar fazendo o livro de atividades, página 195 até a página 201, mais o caderninho de geografia que a tia já vai explicar para vocês, tá bom? Então vamos lá, galerinha. Em língua portuguesa, hoje a gente vai estar falando sobre reportagem. Bom, o que é uma reportagem? Reportagem é um texto jornalístico, né? Onde o jornalista vai estar expondo ali sobre algum fato ocorrido, né? De fontes confiáveis, são informações verdadeiras, geralmente, né? Hoje em dia nós não podemos acreditar em qualquer reportagem que a gente vê, tem que ser realmente fonte confiável. Então, né? Então a reportagem é um texto em que o jornalista, nós estamos aqui, ó, escrito no nosso livro, ó, é um texto em que o jornalista informa sobre um fato que ele tenha presenciado, né? Ou sobre o qual obteve informações confiáveis para poder publicá-las. As reportagens são geralmente apresentam a opinião de especialistas no assunto e ou de pessoas envolvidas no fato. Então, o que acontece? Vai passar ali uma informação sobre algo ocorrido que ele presenciou ou não. Às vezes ele pode ter recebido uma informação de fontes confiáveis, como foi dito aqui. E aí, quando ele vai escrever essa reportagem, quando ele vai apresentar essa reportagem, né, o jornalista, ele pega profissionais da área, né, para falar um pouco mais sobre esse assunto. Por quê? Porque o profissional ele vai saber como como responder algumas perguntas de forma mais certa, né? Então, por exemplo, vamos supor que tenha tido um surto de gripe, né? Então ele vai chamar um médico, né, um profissional da área de saúde para poder estar falando um pouquinho na reportagem sobre esse surto da gripe, o que a gente pode fazer para se prevenir, entre outras coisas. Vamos supor que esteja, sei lá, que o preço de vários tipos de imóveis caiu e que as pessoas estão querendo vender cada vez mais imóveis. Vão chamar então um corretor de imóveis, uma pessoa que vende, né, que trabalha com vendas de casas, de imóveis, para poder estar falando um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Com mais veracidade, com mais verdade, na verdade, com mais precisão, vamos dizer assim, né? A pessoa que trabalha na área, o profissional da área, ele vai falar muito melhor sobre o assunto, claro. Então, o jornalista, ele convida um profissional para poder falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Um pouco mais de verdade. Então, vocês vão agora ler, né, o trecho de uma reportagem e vão responder as perguntas da página 114 e 115, tá? Até a questão 5. E aí você vai descobrir aí quais são os profissionais, né, que são apresentados nessa reportagem para falar um pouco sobre o assunto abordado nessa reportagem, que aliás é muito importante, né? Cuidado para não se queimar, principalmente para vocês que são crianças, né? Às vezes a gente vai na cozinha e fazer uma coisa simples, né? E aí a gente tem que tomar vários cuidados para a gente não se queimar. Depois você vai me responder aí qual foi o recurso utilizado pelo autor do texto, né, quem escreveu o texto, para destacar o depoimento desses profissionais. Então, o profissional que você citou na questão 2, né, o que diferenciou, o que destacou, né, o momento que ele falou nesse texto, né? Foi o uso de um sinal de pontuação aí, né? Depois, porque a reportagem traz depoimentos especialistas, e a gente já falou sobre isso, porque isso traz mais verdade, isso traz informações mais importantes, mais relevantes, traz mais credibilidade para essa reportagem. E a quinta questão é uma resposta pessoal. O que você aprendeu com essa reportagem sobre os perigos da fogueira, da queima de fogos de artifício e do lançamento de balões? Porque vocês vão ver que a reportagem ela vai falar um pouco sobre esse assunto. Então, o que você aprendeu com isso? Lendo essa reportagem, lendo os comentários dos especialistas que foram citados aqui, né? O que você aprendeu? Você vai colocar aí na questão 5, tá? E assim a gente encerra
português por hoje, tá? Agora a gente vai para o livro de atividades de geografia, páginas 195 a 201, ok? Onde a gente vai começar aqui com uma pesquisa. A 195 e 196 é uma pesquisa que vocês deverão fazer. Olha só. Escolha 3 estados brasileiros que você gostaria de conhecer. Então, você vai pegar lá o mapa do Brasil e vai ver assim, gostaria de conhecer o Amazonas, gostaria de conhecer o Paraná, gostaria de conhecer Minas Gerais. Pronto, escolheu 3 estados. Não estou falando que você tem que escolher esse não, tá? Você vai escolher o que você quiser, tá? Eu só dei exemplos aqui. Pesquise em livros ou na internet informações sobre eles e complete a ficha de cada um. Então, nós temos aqui 3 fichas. A primeira, a segunda e a terceira, onde vocês irão responder, né, as mesmas informações sobre cada um dos estados que você escolher. Então, o que você vai escrever primeiro? O nome do estado, dos 3 estados que você escolheu. Então, vamos supor aqui que eu escolhi o quê? Amazonas, Paraná e Minas Gerais. Eu vou colocar aqui. Depois, pertence a qual região brasileira, né? Norte, Sul, né? Nordeste, Sudeste ou Centro-Oeste? Qual região brasileira pertence? Depois, a área, né? Que área ele ocupa no território brasileiro? Qual é a área? Depois, a população, né? Quantas pessoas vivem nesse estado? A capital desse estado, qual é? E as principais cidades e o clima predominante, né? Então, vocês vão pesquisar tudo isso aí, pode ser em livros, pode ser na internet, que eu acho que é mais fácil. E aí vocês vão completar as tabelinhas. Depois, na página 196, vocês vão representar com desenhos ou colagem uma atração turística de um dos locais pesquisados na atividade anterior. Então, você vai pesquisar aí dos 3 estados que você escolher, né? Você vai pesquisar também uma atração turística de um deles, né? Se você quiser pesquisar dos 3, pode pesquisar também. Você divide aí esse retângulo em 3 e faz um desenho sobre cada um. Mas pode pesquisar de apenas um dos 3, tá? E aí você vai pesquisar uma atração turística e vai representar com desenho ou colagem, né? De alguma coisa aqui, tá bom? Faz caprichado aí pra ti, hein? Confio em você. Na página 197, a gente vai voltar um pouquinho sobre o assunto dos 3 poderes, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Como eu falei para vocês, o legislativo ele tem o poder de criar, de elaborar as leis, né? O executivo, ele fica ali, executando as leis, ele coloca a lei em vigor, faz funcionar, né? Nos estados, nos municípios e no país. E o judiciário, ele tem o poder de fiscalizar, né? Ele tem que ver se está todo mundo cumprindo, e se não estiver cumprindo, vai ter que tomar as medidas necessárias para poder, né, começar a ser seguido essa lei. Enfim, ele tem o poder de fiscalizar. Então, nós temos aqui 3 quadros. Esse e esse. Onde vai estar falando aqui quem são os responsáveis e onde atuam, né, os representantes do poder executivo, legislativo e judiciário no município, no estado e no país. Vejam só. Então, nós temos aqui o primeiro quadro, que é poder executivo, né, que administra e executa as leis. Os membros são eleitos, então são eleitos através do voto. Então nós temos aqui no município, quem é o representante do poder executivo no município? É o prefeito. Onde que o prefeito atua? Na prefeitura. A tia não tá inventando, tá tudo aqui, ó, tá bom? É só você dar uma lida. Ó, no estado, quem é o representante do poder executivo no estado? É o governador. Onde que ele atua? No Palácio do Governo, tá? No país, quem é o representante do poder executivo no país? É o presidente da República. Onde que ele atua? No Palácio do Planalto. Então, aqui nós temos os representantes do poder executivo e onde cada um deles atua, no município, no estado e no país. A mesma coisa você vai encontrar aqui embaixo e aqui. Aqui, no caso, você vai encontrar os representantes e onde atuam cada um dos representantes do poder legislativo, que é aquele que elabora as leis, os membros também são eleitos.
Então, o poder legislativo não é aquele que cria as leis? Então, vamos lá. Quem é o representante do poder legislativo no município? É o vereador. Onde que ele atua? Câmara Municipal. Quem é o representante do poder legislativo no estado? É o deputado estadual. Onde que ele atua? Assembleia Legislativa. E quem é o representante do poder executivo, não, legislativo, no país? É o deputado federal ou senador. E aí onde que eles atuam? Câmara dos Deputados ou Senado, né? Congresso Nacional. Ok? E agora vamos para o poder judiciário, tá? E aí, judiciário, ele é aquele responsável pelo cumprimento das leis. Esse aqui não é eleito pelo povo. O representante, ele aqui não, o povo não vota para escolher, tá? Aqui é escolhido pelo presidente da República ou por alguns, né, governadores, enfim, eles são e também eles têm que estudar, eles têm que se formar para poder ocupar esse cargo. Não pode simplesmente lá, vamos supor que o presidente da República me indicou para ser ministro ou para ser juiz, desembargador. Só que eu não estudei, então eu não posso ocupar esse cargo, tá? Então, no caso aqui, a pessoa tem que se formar, tem que estudar para poder ocupar esse cargo ou não. E às vezes também é feito em um concurso público para ver quem vai ser o juiz, quem vai ser o desembargador, quem vai ser o ministro daquele ano, né? Então, é um cargo onde o povo não vota, onde o povo não escolhe. Então vamos lá. Poder Judiciário, responsável pelo cumprimento das leis, como eu já falei com vocês. Quem é o representante do Poder Judiciário no município? Não tem. Não temos, tá? Então, ele não atua em lugar nenhum. No Estado, quem é o representante? É o juiz e desembargador. E onde que ele atua? Fórum Palácio da Justiça. Quem é o representante do poder executivo no país? É o ministro. Geralmente nós temos ministro da Justiça, ministro da Saúde, ministro. Então, cada um deles é o responsável pelo poder judiciário aqui no nosso país. Onde atua? Tribunais federais, tá? Porque ali ele vai julgar, né, o que está sendo feito de certo, o que está sendo feito de errado, quem tá cumprindo a lei, quem não está, tá? E aí depois vocês vão, de acordo com esse quadro, vocês vão responder as perguntas da 197, 198, 199, 200 e 201, tá? Então, no caso aqui, ó, vocês vão associar as colunas, né? Vão colocar a letra A para poder executivo, letra B para poder legislativo e letra C para poder judiciário, tá? De acordo aqui com o que a gente viu nesses quadros. Depois, quais autoridades relacionadas na atividade anterior são eleitas pelo povo? Aí você pode voltar um pouquinho à explicação que eu dei, né? Nós temos aqui várias autoridades que são eleitas pelo povo, ó, que o povo vota. Mas aqui nós temos autoridades que não são eleitas pelo povo. Quais são? Só você dar uma lida aí. Esse aqui é muito legalzinho, pessoal. Se vocês, de acordo com o quadro, né, de onde atuam cada um dos profissionais dos três poderes, vocês vão ligar, ó, liga as autoridades que formam cada poder ao local onde atua. Então, o prefeito, onde que ele atua mesmo? Volta lá e vê. Ele atua na prefeitura. Então, você vai ligar o prefeitinho e tal até a prefeitura. Muito bacana essa atividade, tá? Vocês vão se divertir. E ó, não pode passar por nenhuma linha preta, tem que ser o caminhozinho certinho, tá bom? Os deputados estaduais, onde que eles atuam? Vai ligar até lá. Os deputados federais, o presidente da República, os vereadores e o juiz. Você vai ligar cada um aí ao seu lugar de atuação, tá? E a 199 a gente vai pesquisar informações sobre a prefeitura do seu município, né, do nosso município, que é Campos dos Goytacazes. Depois de responder as questões e fazer um desenho que ilustre a prefeitura. Então, qual é o endereço da nossa prefeitura? O prefeito em exercício, quem é que está no poder, né, atualmente? O horário de funcionamento da prefeitura, em que ano ocorreu a última eleição para prefeito e quando será a próxima. Não sei se vocês sabem, mas as eleições para prefeito, né, ocorrem de 4 em 4 anos. Então, vocês vão pesquisar aí quando foi a última eleição para prefeito e quando será a próxima. E aí, vocês vão
completar aqui, Prefeitura Municipal, né, de Campos Goytacazes, e vão fazer um desenho da nossa prefeitura, tá? Bem facinho. Isso. Na página 200, responda a questão a seguir. Qual é o conjunto de leis mais importantes em nosso país? E aí nós temos uma dica bem importante aqui, né? Onde está, né, o conjunto de leis que regem o nosso país? Nós temos, está aqui, ó, tá? Aí é só você escrever o nomezinho. Então, com o professor e os colegas, leiam um trecho do artigo 14 da nossa Constituição Federal, depois faça o que se pede. Bom, pessoal, essa questão aqui eu vou pedir para que vocês façam comigo amanhã no Link, porque, né, tem que fazer com o professor e com os colegas. Então, eu peço para que vocês entrem amanhã na nossa aula para que a gente possa fazer essa atividade juntos, ok? Então, não deixem de participar. Se vocês quiserem ler e tentar fazer, tudo bem, não tem problema. Mas eu peço para que vocês entrem, porque é bom fazer junto com o professor, né? Até para a gente ter essa interação, esse contato, tá bom? E essa página 201 aqui é muito bacaninha também. Por quê? Porque vocês vão relacionar, vocês estão vendo que cada número aqui é uma sílaba, não é verdade? Então, o 1 é nan, o 2 é na, o 3 é gi, e aí por diante, e assim por diante. E aí vocês vão relacionar os números e as sílabas e descobrir o nome de 5 estados brasileiros. Então, juntando 11, 1, 7 e 9. 11, 1, 7 e 9. Qual foi o estado que surgiu, né? O nome que você descobriu. E assim você vai fazer em todos, tá? E aí depois vocês vão completar a frase com as palavras do quadro, que são municípios, político-administrativos, capital e brasileiro. Brasileiros. Vocês vão completar essa frase aqui com esses nomezinhos do quadro, tá? E 12. Siga as informações e descubra qual é o estado. Então, vocês vão ler aí e vão tentar descobrir qual estado está sendo referido nessas informações. Então, 12. Letra A. Fica na região sul e é a capital de Curitiba. Qual é o estado que é a capital que tem como capital Curitiba? Qual será? Aí você vai ter que escrever o nome do estado. Letra B. Fica na região norte e a capital é Palmas. Qual é o nome do estado? C. Fica na região centro-oeste e a capital é Goiânia. Qual é o estado? E letra D. Fica na região nordeste e a capital é São Luís. E aí, pessoal, qual será o estado? Tá? E aí, terminando de fazer o livro de atividades, você pode aí pegar o seu caderno de geografia e copiar a nossa revisão, que está bem simples, bem facinha, tá? Que vai aí da questão 1, né, até a questão 5. Então, vocês vão aí primeiro olhar pela janela do seu quarto, listar os elementos culturais e naturais que você está vendo. Então, só lembrando que elementos culturais são aqueles feitos pelas pessoas, pelos homens, pelos seres humanos, tá? E os elementos naturais não, são aqueles criados pela natureza. Então, exemplos de elementos naturais: uma pedra, a areia, né? Uma árvore, o céu, as estrelas, a lua, o sol, são elementos da natureza. São elementos naturais criados pela própria natureza, né? E exemplos de elementos culturais: um celular, um banco de madeira, sei lá, o muro da sua casa, o portão, são elementos culturais porque são feitos pelas pessoas, tá? Depois você vai no número 2. O espaço rural é o que corresponde ao campo, o espaço urbano é o que corresponde à cidade. Esses dois espaços são muito diferentes, mas um depende do outro, eles são interdependentes. Cite de que maneira o espaço urbano pode depender do espaço rural. Pessoal, quando eu digo que o espaço rural e o espaço urbano são interdependentes, significa que um depende do outro. O que é isso? Como que o campo depende da cidade? O campo depende da cidade pelas máquinas agrícolas que são feitas nas fábricas das cidades, da mão de obra que muitas vezes as pessoas, né, especializadas, talvez, sei lá, numa plantação, trabalha aqui na cidade, aí tem que se deslocar para o campo para poder dar a mão de obra, né, para a pessoa do campo poder, sei lá, dar um up na sua plantação, né?
produtos que são vendidos, né, que são feitos nas fábricas das cidades, são levados para lá, produtos agrícolas, enfim, diversas formas. E como que a cidade depende do campo, né? Vários alimentos que nós consumimos na cidade vêm do campo. A matéria-prima que as fábricas utilizam para fazer diversos materiais, né, diversas coisas que nós vendemos e compramos aqui na cidade, vem do campo, né? Então, por exemplo, frutas, legumes, arroz, milho, tudo que as fábricas necessitam para fazer esses alimentos, para vender para a população da cidade, vem do campo. Então, nesse quesito que um depende do outro, tá? Então, você arruma sua resposta mais ou menos por esse caminho, que vai estar certinho. Depois vocês vão citar as características dos espaços rurais e urbanos e fazer um desenho que ilustre essas diferenças. Então aí você vai precisar pular bastante linha para você poder estar fazendo a explicação, você vai estar diferenciando, vai dizer o que tem no espaço urbano, o que tem no espaço rural. E depois você vai fazer um desenho que ilustre essa diferença, tá? Depois, os limites entre os municípios podem ser naturais ou culturais, que é a mesma coisa, gente, eu estou falando de elementos naturais e culturais. Tá? Explique a diferença entre eles e dê um exemplo de cada um. Então, quando eu digo que um limite entre municípios, entre estados, né, pode ser natural ou artificial, significa o quê? Se for uma placa, né, dizendo aqui, que aqui é o limite entre município tal e município tal. Então, uma placa dizendo isso é um limite cultural, porque foi feito pelo ser humano. Agora, vamos supor que o que divide um município de outro seja um rio. Aí é um elemento natural, não é verdade? Então, é um limite natural, porque é um rio que está dividindo, é um elemento criado pela própria natureza. E 5. O governo de um país, estado ou município é realizado por 3 poderes: executivo, legislativo e o judiciário. Elabora um pequeno texto que fale sobre um pouco das responsabilidades dos representantes de cada um deles. Então você vai elaborar aí um pequeno texto, não precisa ser muito grande, onde fale um pouquinho sobre as responsabilidades dos 3 poderes e quem atua em cada um deles. E aí aquele quadrinho do livro de atividades, né, que nós acabamos de falar sobre ele, vai ajudar, ok? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Entre em contato com a tia, porque eu tô aqui pronta para ajudar vocês o tempo que for, a hora que for. Vocês sabem disso, tá bom? Então, beijo para vocês e até amanhã na nossa próxima aula. Fiquem com Deus.